Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Passei aqui para postar um vídeo curto e falar sobre alguns falsos profetas do YouTube, que tem muitos seguidores aí, né? Um deles eu falei no passado e os membros dele que seguem ele quase me bateram. Se pudessem entrar pelo botãozinho do canal, eles quase me batiam, me xingaram, me falaram muitas coisas. O Akel Edin é um gnóstico, ele é um Marcion moderno. Para quem estudou sobre as heresias do começo da igreja, Marcion ele foi um gnóstico que não acreditava nas escrituras. Ele tirava uma parte das escrituras e ele foi o primeiro que copiou uma Bíblia, entendeu? Ele teve uma coleção de livros separado daquela que os apóstolos já usavam no Antigo Testamento e Novo. Lembrando que Pedro falou que as cartas de Paulo é difícil entendimento e muitos torciam para sua própria condenação. Então, as cartas de Paulo é tida como palavra de Deus já naquela época, assim como os evangelhos. Então, aqui é o Edin, é um gnóstico moderno, filósofo moderno, que saiu do sistema religioso e criou um outro pior, um sistema ateu, né? E se afaste desses canais, né? Aqui é o Edin, o Caio Fábio também, que é uma aberração, ninguém sabe se ele é hippie, macumbeiro, pai de santo, qualquer coisa que ele seja, tudo menos cristão ele é. Então fuja também desse indivíduo que não vale nem a pena comentar sobre esse senhor aí. Ele que foi desmascarado também pelo irmão lá que expôs a maçonaria, né? O irmão Pedrosa, e ele sabe, né? O Caio Fábio ele perdeu a mamata que ele tinha na religião e agora tenta ganhar dinheiro falando mal daquilo que deu muito dinheiro para ele. Então, o Caio Fábio, o Akel Edin são homens que você tem que evitar. E Rubens também, o Rubens do Prepare-se, se tornou uma aberração. Ele pegava até documentários bons no começo, de americanos, e trazia para o português, mas depois ele se tornou uma abominação com esse negócio de nome, né? Do nome sagrado. Neemias Gomes também é um outro sensacionalista que você deve evitar. Né? Os cristãos, verdadeiros, eles acreditam na palavra de Deus como verdadeira. Você só acredita em Deus por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela começa a ser combatida, né? Você tem que fugir desses caras. Tem um canal também que parece ser muito bom, Conhecimento é Poder, mas também fuja. Eles são testemunhas de Jeová disfarçado. Conhecimento é Poder, o nome do canal. Fala muito, muito bonito, mas fuja também. Porque, irmãos, o tempo se finda e os falsos profetas do YouTube estão aí, né? Para enganar, para trazer confusão, né? Hoje é um movimento muito grande do nome. Tem o Romilson, né, que também chega a ser uma piada, aquele cidadão, Romilson Ferreira, já marcou a vinda de Jesus mais do que os adventistas e os testemunhos de Jeová juntos, que são tudo falsos profetas. Principalmente também, saia dos canais adventistas, como Leandro Quadros, que é muito arrogante, mentiroso, arrogante, né? Esses canais adventistas, eles só sabem idolatrar Ellen White. Eles adoram uma mulher, né, coisa que a Bíblia diz que a mulher não pode ensinar, e o maior ensinamento do canal deles, da religião deles, é de uma mulher. Né? Como eu vejo a igreja adventista como a Bíblia, aqui Apocalipse fala, né, que tolera Jezabel, né, a igreja que tolera Jezabel. Então saia desses canais sensacionalistas como adventistas, que são eles, né? Saia desses canais que eu falei, Akel, Caio Fábio, Rômulo Marasquim também, que é uma coisa bizarra. Então fuja, porque é tempo, irmãos, de acordar, não de dormir. E o YouTube, ele se transformou numa arma perigosa, pior do que a televisão, porque cada um fala a sua besteira. Ninguém defende a palavra de Deus. Deus, ele é soberano, irmãos. Ele tinha que preservar a sua palavra para que a gente soubesse a verdade. Se a palavra de Deus foi mexida como eles querem, né? Como eles querem falar aí, que a maioria desses canais falam isso, então que Deus que eles estão falando? Porque Deus, ele preserva tudo.
O Salmo 138 diz que ele pôs a sua palavra acima do seu nome. Ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Então, que Deus que eles estão pregando? Né? Muitos canais desse vão falar que as escrituras não estão na original, não tem, falta o livro da Bíblia. Aí eles não acreditam na Bíblia, falam que foi colocado o livro lá, e aí vem com o livro de Enoque. E o livro de Enoque então não foi corrompido. Cadê o capítulo 11 do versículo do livro de Enoque? Faz uma pergunta para esse pessoal que defende o livro de Enoque. Onde está o capítulo 11 do livro de Enoque? Então, irmãos, eles acreditam que a Bíblia foi corrompida, mas o livro de Enoque é inspirado por Deus. Já percebeu? Um livro que é gnóstico, foi escrito por um homem que nem Enoque era, só se foi o Enoque, o filho de Caim, porque a Bíblia também fala que tinha Enoque, da linhagem de Caim tinha um filho chamado Enoque. Então só se foi esse, mas tem um grande problema. Esse livro de Enoque que eles falam, como que ele apareceu? Se fosse o Enoque da Bíblia, como ele apareceu? Uma vez que Noé entrou na arca, e a Bíblia não fala nenhuma vez que Noé levou esse livro. E Enoque foi levado aos céus. Enoque foi levado até Deus, a Bíblia diz que ele não provou a morte. Então cadê? Como que Enoque subiu, trouxe essa revelação supostamente, né, para aqueles que defendem, e ele voltou para trazer essa revelação? A Bíblia diz que ele nunca mais foi visto, e agora? Eu creio sim, irmãos, como a Bíblia diz, que os acontecimentos no livro de Gênesis, que os anjos tiveram relações com as mulheres, nasceu os gigantes. Eu creio, eu só preciso da Bíblia para acreditar nisso. Eu não preciso do livro de Enoque. Aliás, quem cita a Bíblia é o livro de Enoque, não o contrário. Né? A profecia de Enoque lá em Judas é uma profecia oral, que foi colocada nas Escrituras pelo próprio Deus. Né? Então, para você que não crê nas Escrituras, que quer defender esses caras aí, eles sempre vão vir com uma nova revelação. Né? São especialistas, né? Especialistas em hebraico, em grego, em massorético, são em tudo. Não falam nem a língua deles com precisão, mas aí são especialistas em hebraico, especialistas em grego, e são especialistas em ganhar dinheiro do YouTube. São especialistas em colocar medo nas pessoas. Olha, irmão, fuja, fuja. Também tem uma seita em São Paulo, que é Jesus, a Verdade que Marca, que é Araújo, o nome desse pastor é Araújo. Ele teve muitos problemas com a justiça e é um mentiroso também. Ele não crê nas escrituras, ele acredita no gnosticismo, né, no dualismo, que diz que existem dois deuses, o Deus que criou o mundo e o Deus que enviou o seu filho. Né? É dois deuses, é o demiurgo do gnosticismo. E tem muitos por aí, se eu for citar, tem muitos, né? Tem muitos falsos profetas aí. Mas esses são os que veio à mente agora, tá bom? Então, vamos lutar contra esses falsos profetas do YouTube. Não se inscrevam nesses canais, evitem esses canais. Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.